Plante a sua semente financeira e Deus vai garantir a colheita. Será que o apóstolo Paulo estaria defendendo a ideia da barganha com Deus? Estaria o apóstolo da graça dizendo que Deus faz compensação financeira? A Bíblia de Estudo de Genebra, em sua nota sobre o texto de 2 Coríntios 9,6, é direta. Uma metáfora agrícola. O fazendeiro que planta muitas sementes, no final recolhe uma boa quantidade, mas um pequeno plantio vai resultar numa colheita proporcionalmente menor. Paulo certificou os coríntios de que Deus não faria vista grossa à generosidade deles. O que é dado não é perdido, é disseminado. Nesse versículo, Paulo falou da semeadura, não no campo dos investimentos, dos negócios, mas no campo do reino espiritual. A colheita esperada também seria nesse reino. Algumas vezes, Deus dá bênçãos generosas físicas e materiais para aqueles que são generosos, mas essas bênçãos não são garantidas nessa vida. O Espírito Santo é a única bênção garantida dada a todo crente durante a sua vida nesta terra. O apóstolo Paulo não está instituindo uma obrigação nem escravizando Deus às minhas sementes. Ele está usando uma metáfora, uma figura de linguagem, para clarear o sentido da generosidade. É bíblico ofertar, mas não é bíblico explorar a fé de ninguém. Há grande diferença entre ofertar por generosidade e ofertar por interesse. Quando o assunto é prosperidade, fama, sucesso, vitória e dinheiro, duas palavras são imediatamente evocadas no imaginário popular da igreja contemporânea: sementes e colheita. Até quem nunca botou a mão na terra sente-se um fazendeiro, um agricultor experiente. O dinheiro na Bíblia tem um nome: Mamon, o Deus mais reverenciado deste século. John White tem um livro com um tema intrigante: Dinheiro não é Deus. Então por que a igreja o adora? Em nome de Mamon, muita gente vive, morre e até mata. Hernández Dias Lopes escreveu: o dinheiro é mais que uma moeda, é um ídolo, é Mamon. O dinheiro é o maior senhor de escravos do mundo. Quanta gente se curvando a esse ídolo nas igrejas de hoje? Muitos confundem a Igreja de Deus com um banco da celestialidade, uma agência financeira do céu. Tudo que dão nunca foi dado, apenas descaradamente investido. É bom lembrar que na sua morte você jamais levará dinheiro. De que adianta ter condições financeiras para ter o velório mais lindo de todos? Tenho a sensação que algumas pessoas sonham com seus caixões sendo levados por um carro forte. Não há gavetas nos caixões, não há cofres nas tumbas. Você não trouxe nada quando chegou aqui, não vai levar nada. Conta-se que quando o primeiro bilionário do mundo, John Rockefeller, morreu, alguém perguntou ao seu contador: quanto o Dr. Rockefeller deixou? Ele respondeu: deixou tudo, não levou um centavo. Warren Wiersbe escreveu: Paulo ensinou à igreja que contribuir é um ato de graça. Ele usou 9 palavras diferentes para referir-se à oferta, mas a quem prega com mais frequência é graça. Paulo não faz uma espécie de chantagem financeira, nem com a igreja, nem com Deus. Ele não trabalha em termos de investimento. Dizer isso é forçar o texto. A mentalidade de que Deus trabalha à base de uma compensação financeira é desonesta. Infelizmente, a ideia vigente em grande parte da igreja evangélica brasileira é uma lógica da retribuição, da chantagem financeira, da compensação.
Prega-se um Deus que derrama as mais copiosas bênçãos sobre a vida de quem oferta mais. Essa é a dura verdade disfarçada no discurso da falsa piedade. É terrível, mas a mentalidade de um Deus que aceita propina é mais brasileira do que gostaríamos de assumir. É uma graça de Deus poder dar, é bíblico. Porém, só damos aquilo de que abrimos mão. Dar é ato de renúncia. Esse é o aspecto esquecido quando o assunto é semear. Jesus disse que se a semente não morrer, fica ela só, mas se morrer, produzirá muitos frutos. Antes de podermos efetuar uma ceifa financeira, nosso dinheiro deve morrer. Abrir mão do dinheiro é o lado mais difícil da generosidade. Ninguém semeia e fica lá, sentado no chão, esperando ver brotar, medindo o crescimento. Você planta e confia, planta e sai. A viúva pobre semeou 2 moedas, semeou e saiu. Sua colheita é conhecida no mundo inteiro, o testemunho que Cristo deu do coração dela. Cristo pode dar testemunho do seu coração? Quando falamos em sementes, imediatamente alguém se lembra da lei da semeadura e a cita como argumento de defesa. Muita gente a interpreta errado, subjugando-a a uma obrigatoriedade de colheita. Quem plantar vai colher. Entretanto, essa não é a verdade sobre a famosa lei. Sua essência não está na obrigatoriedade da colheita, uma vez que plantar é meu trabalho. Colher já não depende exclusivamente da minha vontade ou talento, mas do solo, da natureza, do clima, de uma série de fatores alheios a mim. Seu caráter está na natureza da semente. Vou plantar, mas se colher, colherei exatamente aquilo que ousei semear. A lei da semeadura, portanto, não é a colheita certa, mas a natureza do que plantei. Sementes não se adulteram no processo. Se eu plantar tomates, jamais colherei maçãs. A essência, a natureza, o caráter não é manipulado no silêncio do solo, de modo que no ato da colheita eu tenha a surpresa de ver maçãs surgindo nos pés de tomate que plantei. Impossível! A relação entre plantar e colher também é fruto da graça de Deus. Davi, em 1 Crônicas 29, compreendeu e expressou muito bem esse conceito. Davi não cobra Deus por outras ofertas que certamente já haviam sido feitas. Davi não contabiliza as milhares de outras sementes que tinha dado a Deus. O raciocínio davídico é simples. Tudo vem de Deus. Não há no coração de Davi uma barganha, uma tentativa de enquadrar Deus dentro dos esquemas capitalistas da retribuição. Só há adoração. Deus não precisa garantir nada para ninguém. Ele é soberano. O fato de termos a liberdade e a generosidade em ofertar é parte da pedagogia divina que nos educa pelo bolso. Quando damos, estamos fazendo apenas um exercício espiritual de desprendimento. Estamos glorificando a Deus como o único de que não abriremos mão. Nunca semeie no reino de Deus se você estiver contando as probabilidades. É óbvio que ninguém consegue ser totalmente desinteressado. Somos pecadores e Deus sabe disso. Ele nos abençoa por sua imensa graça. O que devemos é purificar, santificar nossos desejos, de modo que qualquer semeadura que porventura fizermos seja para a glória de Deus e não para a engorda dos nossos celeiros. Valorize o seu dinheiro, mas não o idolatre. Que ele seja seu servo, nunca o seu senhor. Curiosamente, na Bíblia, a única vez que os discípulos de Jesus pediram para que eles aumentassem a fé, ele diminuiu. Em Lucas 17, diz:
Então disseram os apóstolos ao Senhor: Aumenta-nos a fé? Respondeu-lhes o Senhor: Se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a esta moreira: Arranca-te e transplanta-te no mar, e ela vos obedecerá. Duas verdades chamam a minha atenção imediatamente nesse texto. A primeira, não é o tamanho da fé, é o seu objetivo. O contexto nos mostra um magistral estudo de Jesus sobre o perdão. 70 vezes 7. 70 vezes 7 é simplesmente mais do que sempre. É a disposição imediata para perdoar, sem fazer as contabilidades da culpa. Não é uma questão de aumentar ou diminuir, e sim de profundidade, de uma fé para os outros, que perdoa, que percebe o irmão machucado. Uma fé capaz de remover obstáculos do coração, as piores montanhas. Segundo, os discípulos diferentes de hoje entenderam que se tratava de uma metáfora. Em nenhum dos textos bíblicos há qualquer menção a algum discípulo que tenha tentado, literalmente, mover a montanha com a sua fé. Eles entenderam. Aliás, os discípulos aprenderam bem a lição de que Jesus lhes falava por meio de figuras de linguagem, metáforas, alegorias, parábolas. O grande medo dos líderes é que, se falarem a verdade sobre dinheiro na igreja, as arrecadações diminuam. A verdade bíblica sobre o dinheiro é simples. Deus ama ao que dá com alegria. É bíblico dar, mas com a motivação correta, por amor, generosidade e graça, jamais por investimento, interesses e aplicações financeiras. Quando a igreja for educada para dar pelos princípios e motivações corretas, a bênção de Deus estará sobre ela, de tal modo que nunca lhe faltará nada. Quando o povo de Israel exigiu que Arão lhes fizesse um outro Deus, um ídolo, o famoso bezerro de ouro, o texto bíblico de Êxodo 32:3 tem um detalhe. Então, todo o povo tirou das orelhas as argolas e as trouxe a Arão. Perceba o detalhe. Todo o povo. A totalidade ofertou para a construção do ídolo e a criação do seu culto. Quando Deus pediu ao povo de Israel que ofertasse para o tabernáculo, o texto bíblico de Êxodo 35 também tem um detalhe. Todo o povo cujo coração se moveu ofertou. É extraordinário o contraste dos detalhes. Quando foi para o ídolo, todo o povo ofertou. Quando foi para o Senhor e o tabernáculo, já não foi todo o povo, mas sim todo aquele cujo coração se moveu. Voluntários. Sabe qual foi o resultado das ofertas voluntárias? O texto de Êxodo 36 diz que Moisés mandou parar de trazer ofertas, porque o material estava sobrando. Generosidade e fidelidade a Deus são os caminhos certos para a prosperidade, não a chantagem, a malandragem, a manipulação rasteira das emoções. Deus não é um estelionatário divino, um celeste gigolô. Ele é o nosso Pai de amor e sabe honrar a fé sincera dos filhos. Acredite, não há o menor risco de darmos tudo. O risco está em guardarmos tudo. Paulo disse: o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Quem ama o dinheiro rouba de Deus um amor que era para ser só dele. Paulo está nos dizendo algo assustador ao afirmar que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. O apóstolo nos remete novamente à metáfora da semente. Raiz. A raiz está na semente. Aquilo que você planta, a natureza do que é plantado, está lá. Portanto, a potencialidade maligna não está no dinheiro em si,
mas no amor que se tem por Ele. A malignidade não está nas coisas que se possui, mas no homem possuído pelas coisas. Jesus disse que onde estiver o seu tesouro, ali estará também o seu coração. Cuidado com o que você planta. A semeadura sempre é diferente da proporção da colheita. Você planta uma pequena semente de tomate, mas colhe uma caixa. Se você plantar uma pequena semente de ódio, vai colher uma caixa de miséria. Oséias diz: plantam ventos e colhem tempestades. Provérbios diz: o que semeia injustiça cegará males. Ou seja, não basta que te ensinem e estimulem a semear. É preciso aprender a semear certo. Deus conhece o seu coração e ninguém engana Deus. Aprecie as coisas simples da vida. Se inscreva no nosso canal, compartilhe as nossas mensagens. Deus abençoe o seu dia.